a todos, vamos para mais um bate-papo do Avante. Hoje a gente vai falar um pouquinho da fonoaudiologia no contexto intra-hospitalar, nesse momento de pandemia do Covid. Meu nome é Valéria Abrão Rosenfeld, eu sou médica intensivista e nutróloga e sou coordenadora da parte médica e científica da Nestlé Health Science. E hoje eu vou conversar com a fonoaudióloga Cristiane Albuquerque. Ela é fonoaudióloga do Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro. Ela é coordenadora da equipe de fonoaudiologia do Hospital Samaritano em Botafogo, também no Rio de Janeiro, e ela faz parte do comitê de fonoaudiologia da Braskem. Tudo bom, Cristiane? Tudo ótimo, um prazer estar aqui. Muito bem. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: sabendo das questões relacionadas à redução de contato dos pacientes com Covid, a gente sabe que nem todas as equipes estão podendo estar nos leitos, estar em contato como em pacientes não Covid. Como é que está esse momento da fonoaudiologia, como é que está a rotina da fonoaudiologia com esses pacientes? Bem, isso tem sido ponto de bastante discussão entre fonoaudiólogos. Quais são os critérios para definir que tipo de pacientes devem ser assistidos, né? Então, a rotina hospitalar de paciente não suspeito está mantida, né, sem alterações. Mas os pacientes suspeitos ou confirmados tem sido necessário uma definição de fluxo, né, de modo que os acionamentos do fonoaudiólogo sejam para aqueles pacientes que, de fato, precisem de uma avaliação especializada. Então, dessa forma, é fundamental que as equipes definam quais são os pacientes que, de fato, têm risco para broncoaspiração e que precisam de uma avaliação especializada, para que o fonoaudiólogo entre nesse espaço, garantindo assistência fundamental para aquele paciente, minimizando, né, circulação em contextos que não sejam os mais recomendados. Então, a gente também está discutindo questões de mínimo manuseio, redução de risco, mas garantindo assistência para aqueles que têm risco e precisam da avaliação e acompanhamento. Muito bem. E quando a gente pensa, independente do contexto do Covid, mas quando a gente pensa da relação entre intubação orotraqueal e as consequências relacionadas à disfagia, disfonia, a gente já sabendo que são pacientes que vão ficar muito tempo em ventilação mecânica, a grande maioria deles possivelmente vai para a traqueostomia. Como é que a gente consegue imaginar o desenvolvimento, mesmo em pessoas normais, saudáveis, que a gente sabe que a pandemia tem os grupos de risco, mas está escolhendo pessoas jovens sem comorbidades também para ser intubadas? Como é que se dá essa relação? Então, a gente tem vários trabalhos na literatura que já trazem os dados só da via aérea artificial, né, os impactos que a via aérea artificial pode trazer na deglutição, seja a intubação, e aí é interessante que a gente diga que existe um entendimento que uma intubação prolongada pode trazer impacto na deglutição. Só que a gente discute que tempo é esse prolongado, né? E o que a literatura traz de informação para a gente é que 48 horas de intubação orotraqueal já pode alterar a biomecânica da deglutição. Então, se a gente for pensar só no contexto, só da via aérea artificial, sem pensar em todos os outros aspectos que envolvem, por exemplo, o doente do Covid, né, que a gente já sabe que tem várias outras coisas relacionadas, então, só pensando na via aérea artificial, a gente supõe que a gente vai ter um cenário aí que precisa bastante de avaliação e intervenção, considerando a intubação prolongada, que a gente já sabe que é longa, a gente já sabe a necessidade da traqueostomia, provavelmente para muitos dos indivíduos, e um período muito longo de via aérea artificial, com um impacto bastante significativo na função da deglutição. A gente não tem trabalho que traga esse dado em relação a qual, afinal de contas, é a característica da deglutição nesses pacientes. A gente tem discutido achados clínicos iniciais e a gente já tem observado disfagias importantes que exigem um manejo adequado de óleo, né? Principalmente nesse contexto, nesse cenário dos pacientes que foram submetidos à via aérea artificial. Se associar a isso, o fato de ser idoso ou alguma outra condição, pior ainda, né? Então, a gente tem um cenário aí que nos alerta para a necessidade de um olhar diferenciado em relação à deglutição desses pacientes. E a gente sabe que nesse cenário, tudo que a gente faz, e a gente já teve conversas com a fisioterapia também, a gente tem que tentar
fazer todos os procedimentos de uma vez no doente, entrar no leito e otimizar aquele tempo no leito, ter menos tempo de exposição para ter menos exposição a uma carga viral excessiva e contaminação de equipes, mas a gente sabe que a gente precisa acompanhar esses pacientes, a gente sabe que eles estão entubados e eles podem ser extubados. Dentro de outros contextos, a gente sabe que a fono é um grupo que fica muito perto desses pacientes depois que eles são extubados. Em 24 horas já tem alguma fono avaliando, deglutição, acompanhando, dando as alimentações. Como é que faz nesse contexto? Vocês vão manter rotina, vão minimizar? Esse acompanhamento vai ser num passo mais lento? Tem alguma orientação do Conselho das Fonos com relação a isso? Então, isso tem sido alvo de grande debate. A gente ainda não tem consenso definindo qual o melhor momento para o fonoaudiólogo entrar. O que a gente vem discutindo e vem falando é sobre a necessidade de uma avaliação para esses pacientes pós-extubação, por exemplo, garantir a avaliação do fonoaudiólogo. Os protocolos, né, se discute muito no momento a questão do quanto tempo depois da extubação entrar para fazer uma avaliação, mesmo fora do contexto do COVID. Qual é o tempo ótimo? Qual é o tempo ideal para uma avaliação da deglutição? E os trabalhos que a gente tem com mais consistência, né, considerando desempenho da deglutição e melhores resultados, demonstram que o ideal seria uma avaliação de adultos após 24 horas da extubação e de idosos a partir de 48 horas da extubação. Então, assim, a gente ainda não tem uma normativa, uma recomendação do Conselho Federal, da nossa sociedade, a gente tem recomendação da AMIB, né, que traz, do Departamento de Fono da AMIB, que traz levanta essas necessidades e faz umas orientações, justamente garantir a avaliação do fonoaudiólogo pós-extubação, de modo que seja feito 24 horas pós para adulto, 48 horas pós para idoso. A gente está tentando otimizar essa avaliação mesmo, né? Tentando concentrar os procedimentos, tentando fazer no determinado momento, tentando compensar, adaptar e ajustar, se for o caso de liberar uma dieta oral, para tentar minimizar o manuseio, mas nem sempre isso está sendo possível. Então, a gente está tentando encontrar meios de fazer uma intervenção que seja efetiva para o paciente, garantindo a proteção e segurança do profissional, certo? Então, a gente está ainda desenhando, né? A gente ainda está desenhando quais são esses achados, né? Imaginando que esses pacientes vão receber doses, a gente tem conversado muito sobre isso na terapia intensiva, doses muito importantes de sedação, paralisia, curare, que não recebem mais. Esses pacientes hoje, não COVID, eles são tratados com o mínimo de sedação. E a gente, com isso, minimiza muitas questões relacionadas à miopatia do paciente crítico e sarcopenia, fraqueza e etc. Mas a gente voltou a fazer a medicina em termos de sedação de 20 anos atrás. Muita analgesia, muita sedação por conta do grave comprometimento pulmonar. Vocês já estão observando ou esperam uma disfagia pior do que aquelas que se acompanham em outros momentos não COVID? E como combinar essa necessidade, talvez, de um atendimento fonoaudiólogo que deveria ser mais perto do doente, a não podendo estar tão perto do doente? A sua pergunta ela é fantástica, porque assim, essas estão sendo as questões mesmo que a gente está levantando. A gente tem no Brasil, no momento, a gente está começando, como eu disse, a ver esses doentes pós-extubação, né? E aí eu tive a oportunidade de levantar uma discussão na semana passada, justamente em relação a quais são os aspectos que justificam a disfagia desses doentes. A impressão inicial, e aí é uma impressão, é de que essa disfagia não se assemelha a uma disfagia por conta exclusivamente, se a gente puder ser, pelo tempo de diária artificial. Então, assim, na experiência que a gente teve, né, lá com o meu grupo, a gente observou uma redução muito significativa de força, resistência da língua, uma alteração importante motora, né, da deglutição, assim, orofaringe, se a gente puder dizer assim, e que necessita desse acompanhamento mais perto, né? Então, assim, a gente
pensou que talvez pudesse adaptar, ajustar uma consistência inicial, uma dieta oral, e talvez dar sequência num momento melhor depois, mas não é isso que a gente está observando. A gente está vendo disfagias de moderadas a graves também, com necessidade de intervenção. Então, a princípio, isso que a gente está observando num grupo pós-intubação, né? A gente está tratando do doente leve ou moderado, mas esses graves de UTI, a gente tem observado isso. E aí a gente levantou uma discussão, e até foi uma sugestão, né, assim, totalmente clínica, de classificar essa disfagia como uma disfagia de múltiplas causas mesmo, né? Tempo de sedação, tipo miopatia do doente crítico, bloqueadores neuromusculares, fraqueza adquirida na UTI, via aérea artificial, padrão respiratório, então tem muita coisa junto disso. E no SEI, né, a gente tem observado também alguns pacientes ainda muito desorientados, ainda muito precisando de muito, né, apoio nesse sentido, que também compromete bastante assim, o processo cognitivo da deglutição, além do aspecto sensório-motor. Então, assim, o cenário é um pouco diferente, que a gente está começando a conhecer. Vou fazer outra pergunta. A gente vê em pacientes COVID não ventilados, ou seja, aqueles que não estão em ventilação mecânica, uma queixa muito comum relacionada à anosmia e à geusíade. Não sentem um gosto, não sentem um cheiro, e fora isso, eles não estão em ventilação mecânica, mas se estão hospitalizados é porque têm uma dispneia, estão cansados, estão fadigados. Então, a dificuldade para esses pacientes comerem, ela é uma dificuldade importante. Existe inclusive a coisa de não sentir o gosto, não sentir o cheiro, é uma queixa que eles dizem, não dá para comer, não gosto. Existe algo que a fonoaudiologia possa fazer nesse contexto de não sente gosto, não sente cheiro, está cansado e tem alguma dispneia? Isso também é uma questão que vem passando aí pela gente, né? Como a gente sabe que essa questão da anosmia e da ageusia, né? A anosmia, por exemplo, é uma das últimos sinais, né, que a gente está observando a desaparecer, um dos últimos sintomas, na verdade, né? É muito difícil, porque isso torna o paciente muito inapetente. Já tem a questão do cansaço, né, assim, que dificulta o processo de alimentação, porque às vezes vai fazer alguma estratégia ventilatória que também não favorece a alimentação. Muita queixa, né, não sei se você tem observado isso, mas muita queixa de sede, muita vontade de beber água, porque também dependendo do tipo de oxigenoterapia ou da estratégia ventilatória, mas uma recusa importante da dieta, né? Uma aceitação muito baixa. Então, isso é muito difícil. A gente tem tentado orientar alimentos que tenham um sabor um pouco mais realçado para o paciente, de modo que ele perceba um pouco melhor. Temperaturas que variam um pouco mais e que sejam menos... como se fossem menos mornos, né? Que dê mais informação sensorial para o paciente, de modo que isso dê mais prazer até, ou dê mais interesse por se alimentar. Mas isso é muito difícil, é bem difícil, a gente tem encontrado dificuldade. Uma coisa importante é nesses pacientes que não estão na UTI, que não são graves, mas que estão nessa condição, essa dificuldade de percepção, né, do sabor e do cheiro e tudo mais, uma dificuldade de se alimentar com sólidos, às vezes pelo cansaço, a busca e o interesse pelo líquido que nos preocupa, porque a depender da condição do paciente, é a consistência de mais fácil desorganização para eles, então é um desafio, né? A gente acaba sendo paciente por paciente, contexto por contexto. Em termos de otimizar e oferecer um pouco mais de recurso em relação à anosmia e analgesia, acho que a gente tem pouca possibilidade. A gente tem tentado realçar um pouco mais os sabores, conversando com a equipe para ver se isso ele percebe de alguma maneira melhor, mas em nem todos os casos a gente tem sucesso. Tá. E os pacientes não Covid, como é que a gente está lidando com eles? Lidando como se pudessem ser potencialmente Covid, ou estamos atendendo de uma forma normal? Como é que está a fono nesse contexto dos não Covid? Então, a gente está mantendo uma rotina normal, né, de atendimento. Nos casos, a gente está pensando sempre no sintomático, porque se a gente for pensar no assintomático, a gente vai ter muita dificuldade de cuidar. A gente está reforçando são os nossos cuidados de paramentação, né, assim, de medidas de proteção
no cuidado com esse paciente. Então, todos os fonoaudiólogos, por exemplo, nas equipes que eu trabalho, estão prestando assistência de pacientes não COVID, com máscara cirúrgica, gorro, óculos de proteção e tudo mais, e reforçando, né, e cuidando bastante da higiene das mãos, como a gente já sabe que são as recomendações. E qualquer sinal de tosse persistente ou sinais clínicos que sejam sugestivos de algum processo respiratório, a gente está sinalizando para a equipe para poder seguir um processo de investigação. E o atendimento domiciliar, como é que está nesse cenário? As consultas se mantêm, não se mantêm? Existe espaço para teleatendimento em fonoaudiologia ou é um tipo de atendimento que é absolutamente dependente da presença? Depende. Na verdade, quando se fala, fonoaudiologia é muito amplo, né? Assim, então, tem especialidades que estão conseguindo trabalhar com um pouco mais de tranquilidade por teleatendimento. Isso é uma realidade nesse contexto. Foi autorizado, proposto, definido, discutido, né, pelos nossos órgãos normativos, Conselho Federal e tudo mais. Esse foi um caminho e isso está funcionando. Para o contexto da disfagia, é bem difícil, né? A depender do contexto do paciente, do tipo de terapia que precisa ser implementada e do tipo de cuidado, é muito difícil fazer à distância. Então, não são em todos os casos que a gente consegue fazer funcionar. O atendimento domiciliar, em sua grande maioria, se tiver relação com o paciente dispásico grave, moderado a grave, que precise do acompanhamento regular, eles estão mantidos, mas tem sido bem difícil, viu? Tem sido bem difícil na prática, muitas famílias têm optado por não ter o atendimento, muitas empresas também suspenderam, então não está um contexto tão simples não, mas existe o atendimento domiciliar, principalmente dos doentes que não podem ficar sem esse acompanhamento, e o teleatendimento em fonoaudiologia é possível, mas aí vai ter que ser analisado caso a caso qual é a possibilidade. Na disfagia, realmente tem sido uma situação um pouco mais complicada, né? É mais complicado a gente monitorar isso à distância. Nesse contexto do atendimento domiciliar por disfagia, pensando nesse contexto, existe uma perda de memória dos ganhos nesse paciente? Por exemplo, você atende o paciente regularmente em casa e tem um caminho trilhado com ele. E, de repente, se cancela esses atendimentos. Ele perde a memória do que ele ganhou e ele vai ter um retrocesso muito grande com relação aos seus ganhos, ou ele tem algum tipo de manutenção com relação à disfagia dele? É possível que tenha perda, sim, tanto do ponto de vista da informação sensório-motora, como se fosse isso, né, uma memória do processo de reabilitação, uma memória de devolução, é possível que a gente tenha perda. Existem perdas musculares também, dos ganhos musculares que que a gente pode ver. Então, a gente tem trabalhos que referem que o detreino pode acontecer, que a gente pode ter perda muscular e que essas perdas podem ter impactos funcionais, né? Com piora de desempenho funcional e o aumento da aspiração, por exemplo. Então, isso é uma realidade, é uma coisa que precisa ser bastante bem pensada, né, programada, planejada, porque senão a gente pode ter alterações realmente aí, importantes em alguns grupos de pacientes. Tá certo. Cristiane, muito obrigada por todas essas informações. Assim, a gente tem tentado conversar com todas as equipes, é um momento de reaprender e reescrever a nossa história de atendimento aos nossos pacientes, então é um momento muito rico, não só de aprendizado, como de compartilhamento. A gente só pode agradecer a tua presença aqui, ter se disposto a conversar com a gente. Muito obrigada. Imagina, foi um prazer poder falar um pouco da fono e tentar esclarecer um pouquinho, né, do que vem acontecendo com a gente, ressaltando, né, a necessidade de uma avaliação e acompanhamento fonoaudiológico naqueles pacientes que realmente precisam e que têm risco. Como membro integrante desse time, certamente a gente vai agregar o cuidado deles. Foi um prazer enorme.